Capítulo 6. Mas antes de ler esse texto e começar a ministração, eu quero pedir para os irmãos não andarem na igreja. Eu quero pedir para os irmãos não apertarem os copos. Eu quero pedir para os irmãos não conversar. Eu quero pedir para vocês a sua atenção para mim. Para mim. Eu sou bem egoísta. Eu quero toda a atenção de vocês nesse momento. Hoje a gente tem um diácono escalado. Eu quero que todos os outros prestem atenção na palavra. Nessa noite o Senhor quer tocar as nossas vidas, quer transformar os nossos corações. E se nossa nação está tão ruim, é porque o povo de Deus tem salgado pouco. Nós temos sido pouco transformados para transformar. Nós não temos sarado a terra. Nós temos vivido um evangelho mais ou menos. E o Senhor Jesus, Ele quer deixar a gente mais bonito, mais parecido com Ele, mais poderoso em graça, em atitude, em ação. Então nesse momento a gente precisa estar com sede. Toma água agora rapidinho. Aí larga o copo no lixo. Não no chão, no lixo. E daí renda-se a palavra de Deus. Porque eu sei que está bem quente, a gente sente bastante calor, mas vamos fazer um esforcinho. A gente tem 40 minutos de atenção de um adulto. E dá para considerar que os adolescentes também conseguem ficar 40 minutos dando atenção para mim. E eu não vou falar mais que isso, eu acho. Amém? Vocês amam a palavra de Deus? Amam? Amém? Então vocês vão ficar junto comigo, amém? Vamos ler então, vamos orar primeiro. Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha com a Tua vontade sobre este lugar. Que ninguém, Senhor, desde o mais novo até o mais velho, que nenhum de nós sejamos, ó Deus, desapercebidos nesse lugar, mas que todos nós possamos ser tocados pela Tua palavra. Deus, que o Senhor possa nos marcar nessa noite, ó Deus, com a Tua palavra. Que o Senhor possa liberar cura aos corações feridos. Que o Senhor possa transformar os caminhos que são tortuosos, ó Deus. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. E nós não queremos ser como o povo de Israel, que em alguns momentos ouviam e tinham os seus olhos cegos, os seus ouvidos ensurdecidos. Eles engordavam diante da Tua palavra. Nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos ser o povo que se levanta para salgar essa terra, que se levanta para curar essa nação. Deus, nós queremos ser usados por Ti. Nos transforma, Senhor, para nós transformarmos essa nação. Em nome de Jesus, faz primeiro em nós, ó Deus. Faz primeiro em nós para que nós possamos fazer os Teus propósitos aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 6. Eu vou ler o capítulo inteiro. É bem lindo esse texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, repitam comigo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ele tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como um carvalho e como azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza da terra. Amém? A parte do texto que eu quero me deter hoje é o último versículo, em especial a última frase: a santa semente será a firmeza da terra. Amém? Eu dei um tema para a mensagem de hoje. O tema da mensagem é: eu quero ser santa semente. Vocês querem ser santa semente? Amém? Não é nenhum sacrifício que você vai fazer, não é nenhum ritual, mas é deixar o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, cortar na tua vida. E isso é fácil, porque Deus, a gente já cantou aqui, o amor dele vem sobre nós. Nós encontramos o amor dele. E a palavra não é dura, porque ela é em amor, porque ela é maravilhosa quando nos toca. Amém? Então assim, eu fiquei pensando, e domingo passado o pastor Levi trouxe uma palavra que falava assim, como Deus nos vê, né? E aí ele até trouxe para nós uma preocupação: será que Deus me vê como um ladrão? Será que Deus me vê como um enganador? Como Deus me vê? Isso é muito importante e define as nossas atitudes, define como nós vamos nos posicionar. Mas esse texto mostra também algo relevante na vida de Isaías, como Deus transformou a vida de Isaías. Isaías era um profeta de Deus, era parente do rei que morreu, o rei Uzias, era primo, e no ano que morreu esse primo dele, ele viu o Senhor. No momento de uma dificuldade, no momento de uma perca, ele viu o Senhor. E aqui fala no primeiro versículo que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando eu penso na palavra alto, vem ao meu entendimento que o Senhor sempre tem coisas mais altas do que eu posso imaginar, maiores do que eu posso conceber. Então hoje, você olha para a tua vida e fala assim: tá ruim, meu emprego, o salário está baixo, minha família não está como eu tracei a meta que eu queria, as coisas não estão saindo como eu desejava. Será que é isso que Deus tem para mim? Não, não é. Mas olha para o alto, nesse alto e sublime trono, né? Nesse lugar alto, você vai ver aquilo de excelência que o Senhor tem para ti. O que é sublime? Sublime é a perfeição de beleza, é a perfeição de inteligência, é a perfeição da perfeição. É mais do que nós podemos imaginar. Então Isaías, ele viu algo que nós não conseguimos imaginar. Ele viu algo que é sublime. E aí fala aqui que e o seu séquito enchia o templo, a sua corte, a sua comitiva enchia o templo. Era a sua comitiva de anjos, de seres celestiais, enchiam o templo, porque o Senhor, ele é atraente, ele é agradável, não é? Nós cantamos que nós queremos ter fome e sede dele. Imagina os anjos que não vivem nesse mundo corrompido, que não tem a tentação da carne como nós temos. Eles devem ficar enlouquecidos, dizendo: santo, santo,
santo é o Senhor dos exércitos, né? E a glória deve ser super abundante. Aí fala aqui, o que eu escrevi aqui, né? Eu nunca falo o que eu escrevi. O que eu quero falar hoje é como uma continuação do que o Levi falou no domingo passado. Nós temos que saber quem nós somos, como Deus nos vê. E também saber o que Ele quer fazer em nós. Então nós temos um lugar para olhar. E esse lugar é o trono. No trono tem todas as respostas. A palavra diz que do trono flui um rio, né? Então o trono tem todas as respostas. Não é olhando para o chão, não é olhando para os problemas, para a horizontal. É olhando para o trono que nós vamos entender o que o Senhor tem para nós, para cada um de nós. Né? E do verso 1 até o verso 4, eu vejo que Isaías ele entrou num conflito. Quando ele começou a observar aquele trono maravilhoso, ver toda a grandeza de Deus, ele começou a se sentir como uma formiguinha. O que ele era, vamos trazer para mim hoje, né? Eu sou pastora do Ministério Chico-Ná, pastora Janaína, né? Formada em psicopedagogia, psicopedagoga, às vezes bem boa, né? Cheia de títulos. Isaías deve ter visto todos os títulos que ele tinha. Eu sou um profeta de Deus, um homem que aponta o dedo e diz: ai de ti, pecador, ai de ti. Ele se esvaziou dele mesmo. E nessa noite você pode não ter o meu título, mas o Senhor quer te esvaziar. Ele quer tirar o ralo, sei lá o nome, a rolha. Ele quer que vaze. Toda a sua concepção, eu tenho que ser uma mulher assim, eu tenho que ser um homem assim, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que ser um adolescente assim para ser aceito, eu tenho esse padrão para ser aceito religiosamente. O Senhor quer que nós nos esvaziemos, porque quando você olha no trono, Ele desce para você em especial o que tem que ser, como você tem que ser, como você tem que agir e o que Ele quer de você. E aí Isaías, eu vou lendo no texto, diz assim, ó: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Veja se você consegue imaginar comigo. Eu tenho uma notícia para contar. Falo: pastor Wellington, Deus é tão bom. Kathleen, Deus é tão bom. Ele é santo, santo, santo. Os anjos ficavam assim todo o tempo, dizendo: Ele é santo, Ele é santo. Imagina a glória daquele lugar. Se nós começarmos aqui a clamar que Ele é santo, 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 esse ambiente fica maravilhoso. Esse ambiente fica palpável da glória dEle. E esse é o nosso sonho de consumo, né? Mas muitas vezes nós negligenciamos em adoração. Nós somos carne. Infelizmente nós também temos carne ainda, mas nós teremos um corpo transformado, amém? E aí diz assim, que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Umbrais são as estruturas. As estruturas. Nessa noite, Deus quer pegar a estrutura tua, quer pegar a estrutura do irmão Fábio e dizer assim: irmão Fábio, deixa tudo comigo. Irmão Sandro, deixa tudo comigo. Irmã Kelly, deixa tudo comigo. Eu quero tirar todo o seu conceito. Cada um de nós, Ele quer tirar os nossos conceitos. E como nós cantamos: Ele é o pão do céu, o Deus Emmanuel. Ele quer nos encher e transbordar em nós. Ele quer isso, é o desejo de Deus para nós. Ah, mas eu sou muito pecadora. Ele tem a solução. Ele tem a solução. E continuando aqui, Isaías era profeta, mas ele era pecador. Ele disse assim, ó: então disse eu, olha a crise de Isaías, me vi. Deus me vê de um jeito e eu me vi. Ai de mim que vou perecendo. Eu falei para o Levi assim, né? Nossa, eu imagino como Isaías se sentiu. Ele olhou para ele e pensou assim: ai de mim que sou nojento porque faço esse pecado.
Ai de mim que não olho para o Senhor dando o valor que Ele merece ter. Ai de mim que quero agir e decidir no lugar do Senhor. Ai de mim que sou orgulhoso, vaidoso, acho que sei tudo. Ai de mim que vou perecendo. Isaías deve ter sentido essa dor. E essa dor é forte. Acho que cada um de nós aqui já passou essa crise. E eu desejo, eu profetizo sobre a vida dos irmãos, que vocês passem para o resto da vida. Passem sempre. Porque quando a gente está passando essa crise, a gente está no lugar que Deus quer que a gente esteja. Nós estamos num lugar de humilhação, num lugar de se render em Deus e entregar para Ele o controle da nossa vida. Amém, aleluia. Isaías, ele entendeu que ele precisava ser tocado por Deus. E a Bíblia fala que Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre si, a vitória está na cruz. Então eu aceitei Jesus, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Já conquistei. Mas será que eu usufruo disso? Será que eu aproveito disso? E aí, muitas vezes a gente não aproveita. E eu separei a definição das 3 coisas. Pecado. Pecado é errar o alvo. Todo mundo acha que já ouviu essa definição de pecado, né? É errar o alvo. Não vivemos como deveríamos viver. Não vivemos na vereda que Deus traçou para nós. O pecado é mais ou menos assim. Eu quero lançar a flecha caiu antes de chegar na bolinha do meio. Como por exemplo, eu comprei em prestação. Eu comprei um sapato novo para pagar daqui 30 dias. E aí, antes de chegar aos 30 dias, eu gastei o dinheiro. Eu errei o alvo, eu pequei. Porque eu não paguei o que eu comprei. Pecado. Pecado, errar o alvo. Ou então, eu casei. Eu te amo, meu esposo. Eu quero ser fiel a ti na alegria, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Olha, o Ricardão passou. Olhei pro Ricardão. Caí. Errei o alvo porque não acabou. Mas e aí? Ficamos perdidos? Não. Na cruz está lá a vitória. Mas será que eu sei usufruir da vitória? Quando a gente peca, tem uma solução. É pedir, se arrepender, pedir perdão a Deus e pedir perdão ao nosso próximo, que nós ofendemos, humilhamos, muitas vezes traímos. É pedir perdão e confessar o pecado. Aí nós temos cura e perdão, né? Cura e perdão. Isso seria para o pecado, mas Jesus também levou sobre ele as nossas transgressões. E olha, gente, eu me apavorei com a transgressão. Porque eu falei, Jesus, em coisas tão simples eu transgredi. Por não pensar, não conhecer a raiz mesmo da palavra. O que queria dizer transgressões? Transgressão é pecado. Quem aqui sabe a definição de transgressão? Transgressão é uma forma de pecado. Acaba que vira em pecado. Mas olha só, a definição. Transgressão significa rebelião. Revolta da vontade contra uma autoridade. Dar ênfase à sua própria vontade. Governo da concupiscência, governo da carne. Então, por exemplo, vou falar da minha vida. Eu, antes de ser pastora do Ministério Shekinah, eu tive uma história numa outra denominação. E nessa denominação, as pessoas, a nossa liderança, a nossa autoridade, eles entendiam que era sadio e era saudável nós usarmos um uniforme nas festas. E eu transgredi. Eu usava uniforme, mas eu reclamava, eu sapateava, eu minava a minha autoridade, os meus líderes, falando assim: que uniforme ridículo. Pra que isso?
Será que Deus não vai vir sobre mim se eu não tiver com essa roupa? Ah, eu não concordo. Ninguém perguntou se eu concordava. Eles eram autoridade sobre a minha vida. E Deus revelou a eles aquela forma de proceder. E não está na Bíblia que é pecado. Era uma forma de proceder. Transgressão. Hoje eu me arrependi disso. Eu me arrependi porque eu já fiz chacota disso. Eu me arrependi porque o Senhor não se agradou do meu comportamento. Estava se agradando do deles. Do meu não. Do meu não. Então a palavra de Deus, quando a gente fala de transgressão, por exemplo, no seu trabalho, num coral da igreja, aqui na igreja, se eu pedir todo mundo de camiseta amarela, de bolinha verde, porque Deus me deu esse direcionamento. Pode ter uns transgressores por aí, mas a pastora tá louca? Ficou brega de uma hora para outra e quer pôr um jugo sobre todos nós? Irmãos, a gente não brinca com as coisas de Deus. E quando há uma autoridade, essa autoridade busca direcionamento do Senhor. A gente não põe um cartaz na parede se não há uma necessidade. Os diáconos sentiram a necessidade de informar a igreja, de educar a igreja. É necessário. Aí eu não gostei daquele aviso. Eu falei assim, rasguei sem querer. Transgressão, rebeldia, rebelião. Eu leio ali naquelas portas, área restrita. Eu sou filha do rei, restrita aqui, ó. Rebelião, a autoridade constituída. Rebelião, coisa simples. Coisa simples, e a gente tem se afastado do Senhor por coisas simples. Coisas simples. Nós cantamos que queremos agradar o nosso rei, o nosso mestre. Quanta desonra aos nossos patrões, aos nossos líderes, aos nossos professores. Quanta desonra aos nossos maridos. Ai, mulheres, eu tenho chorado porque em alguns anos da minha vida eu desonrei meu marido com a rebeldia, querendo governar sobre ele. E a Bíblia diz o quê? Que ele é o cabeça. Aí olha só, meu marido combina comigo assim: Janaína, tá meio difícil, abalou o negócio, nós vamos dar uma segurada nas finanças. Assim, meu amor, vamos mesmo. Aí eu vejo um brinco novo, nós vamos comprar nada que esteja fora do orçamento, que não seja necessário. Claro que não. Eu não faço isso, tá, irmãos? Mas eu tô dando um exemplo, né? Ai, quarta-feira vai doer, né, irmãos? Aí eu passo na frente das lojas de biju ali. Que brinco lindo. O Levi não sabe da necessidade de uma mulher. Eu preciso me sentir bonita. Eu vou comprar esse brinco. Comprei sem o acordo. A Bíblia diz que quando há unidade, quando há acordo, desce a bênção de Deus. Tem a unção de Deus. Mulher rebelde, mulher transgressora. Nós podemos ser transgressoras com o nosso marido, né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu estava falando para o Levi, o que Deus está fazendo na minha vida? Ele está me rasgando. Faz dias já, irmãos, faz dias, eu estou apanhando muito. E aí ele pegou e falou assim: a última palavra que eu preguei foi, falando assim, que quem não permanece na palavra de Deus é filho do diabo. É isso que o Senhor está falando comigo. Se eu não permanecer, não adianta eu levantar a minha mão e falar: eu te amo, Jesus, e não ter uma vida compatível com aquilo que eu declarei ser, né? Nós somos divertidos, somos animados, mas a palavra é séria. E a palavra nos dá vida ou morte. Vida ou morte. E a escolha é todo dia. Vida ou morte. E aí, a transgressão é um ato de contestação ativa. Eu nunca aceito o que é me imposto. Nunca aceito o que é me imposto. E aí nem o que Deus me impõe eu aceito. Porque se eu não consigo respeitar um homem que é a imagem e semelhança de Deus que eu vejo, pego, quanto mais a Deus.
quanto mais a Deus. Isso é em Tiago, eu não me lembro, acho que é Tiago 3. Significa que quando fazemos algo que viole a autoridade de um líder, eu estou transgredindo, eu estou sendo rebelde. Eu fiz isso sabendo que era errado. Porque a gente faz sabendo, eu comprei o brinco, sabendo que estava errado. Ah, mas é que ele não me entende, né? Na minha casa ele entende, se eu pedir ele compra, mais do que eu peço, né? Eu sou mais bonzinha de boneca. Aí vem um peso maior, a iniquidade, irmãos. A iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que está distorcido, contrário à moral, contrário aos pensamentos de Deus, contra a vontade do Senhor. A palavra iniquidade vem do hebraico avon, não é o avon da revista, é o avon do hebraico, né? Cujo radical é ava, verbo que significa dobrar, torcer, distorcer, perverter. Ou como substantivo masculino, avon também significa perversidade, depravação, maus olhos. A iniquidade, ela surgiu com Lúcifer. Lúcifer concebeu um pensamento orgulhoso, querendo ser igual a Deus. E ele convenceu a Eva e o Adão a transgredirem a lei de Deus. Eles foram rebeldes à autoridade divina. E aí, o seu DNA foi distorcido. Foi dobrado, foi arrebentado. E só Jesus, o segundo Adão, poderia vir e remir esse DNA do Pai, que está aqui na terra em nós, e que era antes de nós aceitarmos a Cristo, distorcido, distante de Deus, fora daquilo que Deus queria. E a iniquidade, ela é a raiz de todo pecado. Todo pecado. Aquele pecado que você não consegue vencer. Vamos pegar o pecado, a glutonaria, né? Ai, eu não consigo me controlar com comida. Às vezes você passou fome quando criança. Às vezes sua mãe rejeitou comida para você. Às vezes você tinha desejo de comer coisas que outras pessoas comiam. Não sei. E aí você tinha aquela compulsão. Você gerou em ti uma ferida. E você começou a escolher errado. Ah, eu tenho que comer mais do que para me saciar. Eu tenho que comer. Eu tô falando da glutonaria porque é uma coisa leve, né? Leve entre aspas, né? Leva para o inferno do mesmo jeito. E aí eu tenho uma filha. E vamos supor que eu sou glutona. Eu tenho uma filha. Minhas escolhas, um dia, não me tornou uma iníqua. 2 dias ainda não me tornou uma iníqua. 1 mês, tá perigoso. 1 ano, meu caráter já está deformado naquela área. Eu vivo na iniquidade da glutonaria. Iniquidade não é só moral, é contrária a todo o pensamento de Deus. Mas a iniquidade da moralidade é a pior para se libertar. É a pior. E aí, eu tenho uma filha. Ela é criada num ambiente iníquo. Ela tem uma legalidade na alma de iniquidade. Vai acontecer com ela também. E se não acontecer com ela, porque tem iniquidade que pula de geração, a próxima geração vai ser avassaladora, vai ser muito pior. Muito pior. E aí a iniquidade. Você não tem só que pedir perdão para Deus, se arrepender e pedir perdão para Deus. Você tem que orar, pedir perdão e rejeitar. A transgressão, você tem que se arrepender, pedir perdão e também rejeitar. Por quê? Porque são coisas que a rebeldia é a característica do nosso inimigo. Quando nós somos rebeldes, nós somos muito semelhantes a ele. Nós somos muito próximos do que ele quer, né? Então a nossa origem é ser santo.
ser como Jesus. O segundo Adão, ele veio para nos remir, para remir a genética do Pai na terra. E um exemplo de iniquidade que está na Bíblia: Noé, ele plantou uma vinha, a vinha cresceu, ele fez vinho, daí tomou uns goró, né? Ficou alegre, saiu dançando, mostrou o que não podia mostrar, né? E ele tinha 3 filhos. 2 filhos ficaram no princípio: não vou honrar meu pai. O Cã, ou Cão, não sei como é a tradução de vocês, não. Ele olhou, ele desonrou o pai dele. E aí, a maldição veio sobre a vida dele. O que é maldição? É uma punição de Deus a uma pessoa ou uma geração. E aí nós falamos aqui assim: sara essa terra, Senhor, sara essa nação. Você acha que Deus vai jogar fertilizante na terra? Não vai, não é isso. Deus tem que sarar eu e você. Nós temos que deixar de ser malditos para ser bendito. E isso foi conquistado na cruz. Mas eu preciso rejeitar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso escolher: Jesus, eu não quero mais. Eu não quero mais ser adúltera. Eu não quero mais ser glutona. Eu não quero mais ser fofoqueira. Eu não quero mais ser caloteira. Eu não quero mais essas coisas. Não quero mais ser rebelde. E Jesus conquistou isso para você, para mim. Glória a Deus. Só que a gente precisa tomar posse daquilo. A gente só quer falar assim: eu tomo posse da vitória da besta. Eu quero um carro novo, eu quero... Irmãos, Jesus conquistou o que é sublime para você. Um carro novo, Ele te deu condições para trabalhar e comprar. Se você viver nele, com a mente de Cristo, com a mente sarada por Ele. E aí, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele vem alimentar aquilo que é forte na tua vida. Então, se seu pai foi alcoólatra, você vai ter muita dificuldade de se livrar do álcool. Se sua mãe foi adúltera, você vai ter muita dificuldade de se livrar do adultério. Então, se na sua família existem pessoas que se separaram, você vai ter um alto índice de pessoas se separando. Matadores, vai ter um alto índice de violência, de matança. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Mas aí nós não estamos perdidos. A Bíblia diz que nós temos um Pai. Um Pai. Vocês podem repetir comigo? Nós temos um Pai. Com convicção, irmãos. Esse Pai não é um Pai que pode te abandonar. Não é um Pai que se arrepende de ter tido um filho. Ele te gerou antes de criar esse mundo. Vamos dizer com força: nós temos um Pai. Eu preciso de todos. De todos. E eu vou insistir, sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E se você não se ouvir falando, você não vai crer. E você precisa crer. Eu pedi para o Senhor que todos nós fôssemos tocados. E se você não fala, é a Bíblia que diz: a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi o pastor Levi falando, mas ele sempre fala mesmo. Você precisa internalizar isso dentro de você. Vamos dizer junto? Eu já esqueci o que era para dizer. Vamos juntos. Nós temos um Pai. E esse Pai, Ele é poderoso. Esse Pai não vem com você, em cima de você com um cajado, dizendo: seu pecador, pá, você não observa a minha palavra, uma cajadada na cabeça. Não, a Bíblia diz nos Salmos que ainda que caia, não permanecerá prostrado, porque o Senhor te levantará. Salmo 24 diz isso. A Bíblia diz também para aquele que se acha e quer tomar o lugar desse Pai, que cuide aquele que está de pé, para que não caia. Você não é nada sem esse Pai. A Bíblia diz que você é terra, é pó da terra. Nós só somos alguma coisa se estamos com Ele. Então nessa noite, o clamor do meu coração é que a gente faça alguma coisa por essa nação, mas pedindo para Deus vir sobre a nossa vida, com entendimento, porque nós não queremos mais viver no pecado. Nós já declaramos isso, falamos: Deus, eu não quero viver mais no pecado. Mas aí, a raiz de iniquidade gera em mim
uma alma distorcida, né? Um sentimento distorcido, um pensamento errado, e eu não consigo viver Filipenses 4:8, pensando tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se tem algum louvor nisso, né? É o que devemos pensar. Então nessa noite, o Senhor quer fazer, Ele quer arrancar toda a raiz de iniquidade da sua vida, da minha vida. Ele quer trazer a consciência de toda a transgressão que nós estamos cometendo. Nós falamos mal dos políticos, eles podem estar errados, mas nós não somos os justiceiros. Nós somos os intercessores, sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. Nós governamos com Ele, trazendo a vontade de Deus para a terra. E intercedemos para que abra o entendimento, para que venha a justiça, que venha também a misericórdia de Deus sobre essas vidas, e que nós tenhamos ânimo de pregar a tempo e a fora de tempo. Porque as pessoas que vão para o inferno sem ouvir de Jesus, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Então assim, Deus vai sarar essa terra. Ele vai sarar essa terra usando esse exército aqui. Usando esse exército. Você pode olhar no espelho hoje e dizer assim: ah, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o João. Eu sou o Kevin. Eu sou o Hélio. Quem sou eu? Eu sou a Cris, a Adriana. Você é alguém gerado antes desse mundo. Você é herdeiro de Deus. A Bíblia diz em Isaías 61 que o Espírito do Senhor está sobre nós. Mas a única coisa que nos impede de ouvir plenamente a voz de Deus é a iniquidade. Então nós entramos naquele lugar secreto de adoração, estamos lá com Ele, ouvindo o que Ele quer para a nossa vida. Mas aí Satanás diz assim: será? Nós ouvimos outras vozes porque não se fecha aquela porta. A iniquidade precisa ficar do lado de fora. E aí a gente fica com o nosso coração voltado para Deus, mas aquela área que ainda não foi trabalhada, nos prendendo com o pé na porta. E o Senhor quer puxar a tua perna nessa noite para o lado de dentro, fechar essa porta e ter um particular com cada um de nós. Ele quer dizer: eis-me aqui, Mateus. Eis-me aqui, pastora Elza. Eis-me aqui não. Quem enviarei, Mateus? Quem enviarei, pastora Elza? Quem enviarei, Diego? Ele quer dizer para cada um de nós. Mas essa porta tem que ser fechada. Essa porta tem que ser fechada. Então, ao ver a vida de Isaías, o Senhor começou a ministrar na minha vida que nós precisamos ser transformados num íntimo. Entende? Aquilo que nos formou até agora. As nossas dores, as nossas feridas, até as de estimação, aquilo que fizeram em nós, né? Às vezes a gente perde um ente querido e fica tão ferido, revoltado com Deus, e aí gera uma transgressão, gera pecado e até iniquidade, né? Então assim, o Senhor, Ele quer vir sobre as nossas vidas. Isaías disse no verso 5: ai de mim que vou perecendo. E aí olha só o que aconteceu. Nessa noite, deixa o Espírito Santo de Deus trazer na sua memória tudo aquilo que te faz ficar fraco diante de Deus, tudo aquilo que te afasta do Senhor, tudo aquilo que você vê na minha família. Vou falar da minha família, não é que eu gosto de falar dos meus pecados, é porque eu acredito que Deus está fazendo na minha vida, e eu quero que Ele faça. O ano passado, eu identifiquei que eu era muito controladora. Um pouquinho antes de ir para a Bahia, a minha cunhada, eu fui falar para ela, eu estava lendo um livro, e eu falei assim para ela: meu Deus, Leia, ora comigo, eu não quero ser quem eu sou. Eu sou orgulhosa, e o orgulho é a raiz de todos os pecados, de toda a iniquidade. Lúcifer queria ser Deus porque ele era orgulhoso. E aí você diz assim: eu não sou orgulhosa. É orgulhoso sim. É orgulhoso sim. E o Senhor quer que a gente se dispa disso, que a gente jogue fora isso. Todo o nosso eu,
Ele quer que a gente deixe de lado todo esse orgulho. E aí eu falava para minha cunhada assim: eu não acredito que é assim que funcionam as coisas. Será que tem esperança para isso? E ela orou comigo. Eu até compartilhei com alguma das meninas aqui da igreja. Falei: Deus está moendo meu coração. Ele não quer mais que eu seja da mesma forma. E aí eu esqueci. Aí eu falei: nossa, eu vou para Bahia, né? Fazer um trabalho missionário. Eles estão precisando de mim lá. Poxa, de mim que eles estão precisando. A Mevão, uma igreja tão grande, tem tanta gente lá, mas eles estão precisando de mim. Sou eu que tenho pedagogia, né? Que já trabalhei no contraturno escolar. E fui cheia, né? O peito estava estufado. Eu cheguei lá, o Senhor passou com um caminhão por cima de mim. Um caminhão. O que eu tinha de mim, um irmão chegou para mim e falou assim: pastora Jana, tu tá cheirando a bife. Cada um de nós aqui tá cheirando a bife. Nós cheiramos carne. Nós precisamos morrer para os nossos desejos. Nós precisamos morrer para aquilo que nós achamos que é certo. Ah, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. O Espírito sabe como tem que ser. E é Ele que conduz as coisas. E aí lá naquele lugar eu comecei a ver: meu Deus, como eu sou orgulhosa, como eu preciso me arrepender. O que eu tinha foi usado em um dia só. O que eu tinha de conhecimento adquirido pela Janaína. E aí ele disse assim, que Deus mandou: você vai ser usada não por aquilo que você conquistou, mas por aquilo que Deus colocar em você. Não é por mim, é só por Ele. E não é só comigo que é assim. Com vocês também. O que vocês sabem fazer, Deus vai usar com outras coisas, com aquilo que você não sabe, para você vir a sua perna tremer, né? Para você não vir com o peito estufado, né? E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas a gente deixa até um limite. Dói, envergonha. Aí apertou o calo. Aí eu falei: tô buscando, tá legal, né? É claro que a gente não faz isso calculado, consciente, mas a gente faz. E aí as coisas voltaram na mesma. Eu falei: nossa, Levi, eu não estou me gostando. Isso perto do retiro impactando do ano passado. Eu falei: eu não estou me gostando, eu não estou sentindo mais a presença de Deus como eu sentia antes. E aí Deus me ensinou que a gente não serve a Ele só por sentir. A gente serve a Ele por convicção. Porque nossos sentimentos são enganosos, né? E aí esse ano o Senhor tem moldado não só a mim, o Senhor tem moldado a mim e ao meu marido, juntos em algo que eu estou entregando para Ele e Ele está tomando de mim. Eu não quero mais o controle da minha casa. Eu não quero mais o controle das coisas que não são para eu controlar. Eu não quero o controle da minha vida. Eu não quero controle nenhum, na verdade. Eu quero me render. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Diz que o homem é o cabeça do lar. Ele é meu cabeça. Decisões que muitas vezes eu tomava e perecia o meu lar, eu não quero mais tomar. Porque as coisas precisam voltar em ordem. Eu fiquei o ano inteiro lendo Isaías 44 e eu não entendia. Porque diz assim no verso, acho que 8, que nós fomos chamados para pôr as coisas em ordem. Daí eu li aquele texto e falava assim: Deus, o Senhor me chamou para pôr as coisas em ordem. E Deus estava falando comigo: põe tua vida em ordem. Põe tua vida em ordem, topeira, né? E Ele está falando isso conosco. Põe a vida em ordem. Existe uma ordem nas coisas. Não é porque nós temos vivido errado até o dia de hoje que as coisas ficaram legais, normais. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E se você não pôr em ordem, você nunca vai desfrutar da plenitude. Nunca vai desfrutar daquilo que é excelente. E aí, Isaías, ele deixou o Senhor fazer tudo o que queria na vida dele. Diz assim, no verso 7: e com ela
tocou a minha boca, ó, no verso 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do alto, com uma tenaz. Lembra como era o trono? Um alto e sublime trono. Lá no alto estão as coisas que vão curar a tua vida, que vão te libertar. Não é um método, não é uma pessoa te falando. É um Espírito que vai te libertar. É o Senhor Jesus entrando na tua vida e você querendo o caminho dele, que você vai ser liberto. E aí é uma coisa que vem do alto, não vem de homem nenhum. E diz assim: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Aleluia. Tirada. Ele tira a nossa iniquidade. Nós não precisamos ter esse ranço a vida inteira. Basta querer, basta rejeitar. E aí diz mais uma coisa: e purificado o teu pecado. Pecado fala de ação. A ação. O pecado é a tua ação. Então o teu pecado foi purificado. Arrancou a tua iniquidade. Então as tuas ações vão ser ações diferentes. Vão ser as ações de alguém guiado pelo Espírito de Deus. Vão ser as ações de alguém que é guiado por um Deus que fala contigo de porta fechada. E você não fica mais ouvindo vozes falando assim: será? Será que isso é real? Será? Não. A dúvida cai fora. Porque você está de porta fechada com o Senhor. Amém? E aí fala assim: então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? A Trindade estava aqui com Isaías. Olha só, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por essa Trindade maravilhosa? Isaías foi tocado, foi tirada a iniquidade dele, e o seu ministério foi mudado. Ele parou de ser aquele que dizia: ai, ai, ai de ti, apontador de dedo, para ser um homem que ouvia a voz do Senhor, né? E aí Deus disse para ele: olha que loucura, vai e prega mesmo para essa gente que tem olho, mas não vai ver, que tem ouvido, mas que não vai escutar, e que vai ter o coração duro. Pensa bem, irmão, se tem lógica eu pregar para quem não quer ouvir. Eu ia dizer: que vá para o inferno, né? Não quer. Deus mandou Isaías pregar para o povo que era de Deus. Não era para os ímpios, não. Era para o povo que era de Deus, o povo de Israel. Mandou pregar. Prega para essa gente aí, ó. Eles não querem nada comigo, mas prega para eles. Engorda eles. Enche eles de palavra. Hoje, nas igrejas, o que acontece? Nós pregamos. Nós saímos daqui da igreja, vamos ali para a porta, pregamos. E aí? Estamos tudo andando assim. A calça não fecha mais, né? Mas será que nós estamos vendo? Será que nós estamos ouvindo? Será que o nosso coração está sentindo o coração de Deus? E aí, olha só. Isaías não aguentava mais e disse assim: então, disse eu, até quando, Senhor? E respondeu: veja se não parece a situação do nosso país. Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dele os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Nós estamos vivendo um tempo, o povo daquela época, o que Deus disse para Isaías era que eles estavam vivendo um tempo onde eles só iam depender de Deus, não ia ter outra solução. E aí você olha uma votação ridícula de uma conspiração para tirar uma presidenta falida, que atrapalha as coisas de Deus acontecer, para entrar outro que vai atrapalhar também, para sair um governo corrupto e entrar outro. Vocês acham que as coisas vão mudar? Não é para ninguém sair daqui tomar antidepressivo porque eu falei isso. Porque não vai mudar. Não vai mudar. As coisas só vão mudar para aqueles que são boa semente. As coisas só vão ser diferentes para aqueles que estão fechando a porta do quarto e ficando com Deus, que vai passar entendendo. Quem não entende vai se desesperar, vai procurar igrejas que estão dando tudo ungido,
que estão dizendo para você: compra essa bênção, porque não vai ter o que console o coração. Mas aquele que caminha com o Senhor, no caminho reto, entendendo o que o Pai diz, entendendo o que o coração de Deus está fazendo, esses caminharão em paz. A Bíblia diz assim, ó, olha só: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira. Eu fui pesquisar essa árvore, a azinheira e o carvalho. Elas têm em média 15 metros de altura. Aqueles que ouvirem o Senhor, aqueles que deixarem o Senhor transformar a sua vida, eles serão firmes, eles serão fortes, como o carvalho, como a azinheira. O Senhor quer fazer de você um carvalho, o Senhor quer fazer de você uma azinheira. E aí diz assim, ó, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Quando fala de semente, eu não entendo nada de plantação. Tudo que eu vou plantar morre. É até triste. Mas enfim. Mas enfim, eu sei que a semente precisa morrer para nascer. Então, o Senhor está dizendo para nós essa noite: morra. Morra para a tua iniquidade, morra para o teu pecado, morra para a tua transgressão. Dê vazão ao Espírito, deixa vir o perdão, deixa vir a obediência, deixa vir a santidade. Você vai ser cura para essa terra. Amém, você vai ser aleluia. cura. Imagina uma semente santa ambulante nessa cidade. Eu morri, eu ouço fofoca, mas eu não transmito. Eu morri, eu sou injustiçado, mas eu não faço a justiça com a minha mão. Eu sou agredido, mas eu dou o outro lado. Imagine uma semente santa dessa andando em Itapoá. Essa cidade vai ser curada. Andando sobre Guaratuba. Mas aí se pisam no nosso pé, a gente dá um chute no prazer. Se alguém fala alguma coisa para nós, a gente tem argumentos e argumentos e argumentos. Nós temos que ser transformados para transformar essa nação. Nós temos que ser transformados para que o reino do Senhor venha. E ele falou: nossa, que palavra dura, Jana. Eu não achei mais dura depois. Eu achei uma delícia. Porque o Senhor, Ele faz isso em quem Ele ama. Se você está aqui, é porque o Senhor acredita que você é um barro bom. Se você está aqui, Ele aposta em você, Ele acredita, aleluia, que você quer ser essa semente santa. Aleluia. E ser santo não é viver num padrão criado por mim. Se eu disser para você, ó, não vive cabelo solto, não ponha... Hoje eu tô de saia, né? Use essa saia, vestido. Um padrão meu, não é. Vem do alto, vem do céu. E é por isso que tanta gente sai do caminho do Senhor e não vive a semente santa. Não é uma semente santa. Porque a igreja, a religião mata. Mas nessa noite eu quero te pedir para você se colocar de pé. E eu quero pedir para que você pense sobre a sua vida. Clodo, coloca uma música para nós. Eu quero pedir para que você pense sobre a sua vida, sobre a sua história. Sua história de se você gosta de dominar as pessoas, se você gosta de ter sempre a razão.